E nós que estaremos por aqui, meus irmãos, eu quero convidá-los para nós abrirmos a palavra do Senhor. A irmã Dora Alice também está chamando as crianças para a salinha. Eu quero convidar os irmãos, nós abrirmos a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 13, o versículo 10 até o versículo 17, tá bom, meus irmãos? Abra a sua Bíblia e mantenha aberta também, acho que é bom, importante, nós estarmos com a palavra do Senhor aberta. Mateus, capítulo 13, versículo 10 até o 17. Obrigado, meu irmão. Irmão, vamos ficar um pouquinho em pé novamente, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eu gostaria que os irmãos observassem a palavra curados aqui, porque essa palavra, ela é a palavra-chave nesse texto aqui. Aqui ainda não é a explicação da parábola, né, do semeador, é apenas um preâmbulo para a explicação. E nós vamos extrair, irmãos, com certeza, muitas lições desse texto aqui. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela palavra. Querido Pai, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós amamos como nosso Senhor e nosso Salvador, nós precisamos tanto do Senhor agora, Pai. Nós temos consciência que nós somos totalmente dependentes do Senhor para entendermos, Senhor, à luz da revelação do poder do Espírito Santo, a Tua palavra. Por isso nós pedimos agora que o Senhor nos dê, a todos nós que estamos aqui, Senhor, nós precisamos entender a Sua palavra, precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e entender, perceber. E nós precisamos, Senhor, a cada dia nos converter ao Senhor, e há muita gente que precisa ser completamente curados pelo Senhor nosso Deus. Nós te pedimos, Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre esta casa, sobre os irmãos que estão aqui. Não deixe nenhum sair daqui sem entender, sem perceber as coisas de Deus. Em nome de Jesus oramos. Muito agradecidos, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, aqui é um preâmbulo que Jesus fez para fazer a explicação da parábola do semeador. Antes dele dar essa explicação, ele revelou coisas maravilhosas que jamais saberíamos acerca do reino de Deus se nós
não estivesse aqui revelado pelo Senhor nosso Deus. Mas eu gostaria que os irmãos observassem, irmãos, antes de tudo, observem que a profecia de Isaías se cumpria naquelas pessoas que ouviam o próprio Jesus, o próprio Salvador. E a profecia de Isaías era muito clara, que as pessoas, elas tinham ouvidos, elas ouviam, mas elas não entendiam, tinham olhos, e elas viam, mas não percebiam as coisas de Deus. Enfim, meus irmãos, o coração daquelas pessoas estava endurecido em relação à palavra de Deus. E até de mau grado, elas ouviam a palavra de Deus. De mau grado. E daí, no fim de tudo, há uma consequência horrível, que é não ser curado pelo Senhor. Então, tudo isso, o pecado vai operando com efeitos, terríveis das trevas, para que os homens não entendam, não se convertam a Deus e sejam curados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero começar essa mensagem, meus irmãos, afirmando o que a Bíblia diz acerca da igreja. O que é a igreja? A Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja, na verdade, ela é retentora da verdade do Evangelho de Deus. Se a igreja não pregar o Evangelho, ninguém mais vai fazer isso. Porque o Senhor comissionou a igreja e deu essa autoridade para a igreja e concede essa bênção à igreja, ao povo de Deus. Mas a Bíblia também diz que nós temos uma luta espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, que estão guerreando, meus irmãos, as forças do mal, forças espirituais nas regiões celestes, lutando num conflito terrível para que os homens incrédulos mantenham-se na incredulidade, nas trevas, no pecado e se mantenham lá. Então, queridos irmãos, diante dessas verdades, quando a igreja, que somos nós individualmente, não prega a verdade contra o pecado e as suas consequências na vida das pessoas, a igreja, infelizmente, está se omitindo. E, nesse caso, a igreja estaria prestando um desserviço a Deus, massageando o ego das pessoas, porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, o que elas gostam, e não a verdade da palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E ainda assim a igreja estaria fazendo, além disso, a igreja estaria fazendo um favor ao diabo, porque o diabo também não quer que as pessoas entendam, não ouçam a verdade do Evangelho. Portanto, a igreja deve manter-se firme e forte na sua missão de proclamar a verdade. E nós queremos sim, meus irmãos, queremos ser uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas. Uma igreja que pregue a verdade revelada na Bíblia. Não uma parte da verdade, meus irmãos, mas toda a verdade da palavra de Deus, todos os desígnios da palavra de Deus. Você já imaginou alguém ou alguma igreja prega enviesadamente? Não, nós temos que pregar toda a verdade da palavra de Deus, dos desígnios de Deus. E nós queremos ainda ser uma igreja que se importa mais em fazer a vontade de Deus do que se importar com a opinião dos homens. Queremos ser uma igreja assim,
uma igreja que compartilha a verdade do Evangelho com amor. Não com ameaças ou com ódio, não, mas com amor. E uma igreja que viva em santidade aos pés do Salvador Jesus Cristo. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. O Senhor nos chamou para a santidade, irmãos. Não foi para bagaceira, não. Nós já estávamos na bagaceira. Mas o Senhor agora nos chamou para vivermos como no dia, na luz. Os que querem praticar as coisas más das trevas, eles gostam de fazer isso às escondidas, à noite. Mas nós somos do dia, nós somos da luz. Nós queremos ser ainda, meus irmãos, uma igreja unida, coesa em união. Mas uma igreja unida, meus irmãos, não apenas em sentimentos. O que é muito importante, nós temos um sentimento fraternal, um laço de sentimento de amor fraternal, é algo extremamente importante para a igreja, mas nós precisamos ser uma igreja unida, não somente pelo sentimento, porque o sentimento muda, as pessoas estão mudando como a estação do ano. Uma hora me amam, quer dizer, não a mim, mas uma hora amo você, alguém pode amar você, e outra hora você pode se deparar, poxa, o que mudou? Só o dia que mudou e a data, mas e o sentimento também está mudando. Então, nós temos uma igreja unida, não apenas em sentimento, mas em torno da verdade, meus irmãos, em torno do amor, em torno da justiça, que a verdade nos una, que o amor nos una, que a justiça nos una. Então, que a pessoa de Cristo nos una, que Cristo nos una cada dia mais, que estejamos unidos em torno da verdade, do amor fraternal e da pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, é uma verdade que muitas pessoas, mesmo no seio da igreja, ainda não entenderam que toda obra de pecado, toda ação pecaminosa, há consequências, e você vai lidar com elas. A Bíblia diz claramente, meus irmãos, como água cristalina, purificada 7 vezes, o salário do pecado é a morte. Sim, o pecado tem uma consequência, ele tem uma extensão, um efeito muito grande. A extensão do efeito do pecado sobre a humanidade é terrível, meus irmãos. É porque nossos olhos, os olhos de muita gente, não conseguem ainda perceber. Mas a Bíblia diz que essa extensão do efeito do pecado é a morte. E a morte no sentido mais amplo que você possa imaginar. Aí inclui a morte tanto do corpo quanto da alma. Veja que Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. E Ele, Cristo, nos vivificou estando nós mortos em delitos e em pecados. Entende, meus irmãos? E por fim, infelizmente, a consequência mais terrível é alguém se separar eternamente de Deus, porque não se arrependeu enquanto ouviu a mensagem de que era necessário se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho, crer na pessoa de Cristo Jesus, amar o Senhor, tê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, se apegar com Ele, porque Ele é a nossa única esperança de salvação. E são muitos os efeitos do pecado, meus irmãos. Eu não conseguiria falar todos eles numa pregação, como agora. Mas, principalmente, esses efeitos estão operando sobre a vida daqueles que ainda não se arrependeram diante de Deus. E o texto que nós lemos menciona alguns desses efeitos do pecado. Então, nesse preâmbulo que o Senhor Jesus fez para explicar a parábola do semeador, ele revela acerca desses efeitos do pecado sobre os homens. E essa era uma das razões pelas quais o Senhor
falava com as pessoas no dia a dia por meio de parábolas. Porque vendo, não viam, ouvindo, não entendiam. De sorte que a Bíblia diz que nele se cumpria a profecia do profeta Isaías, que diz, olha, vocês têm vocês têm ouvidos. Ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Observe esse ponto, meus irmãos, essa palavra. O coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados. Na versão Almeida, revista e atualizada, que eu estava usando até outro dia, ela diz, de mau grado, ouviram. Então, receberam de mau grado a palavra e fecharam os olhos. Para não acontecer que vendo, ou vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, meus irmãos, fica muito claro, observe o seu texto, que o pecado, ele é capaz de cegar os olhos do entendimento, os olhos do entendimento espiritual, os olhos do coração. A Bíblia chama isso olhos do coração. A Bíblia chama entendimento espiritual. O pecado, então, ele é capaz de cegar os olhos do entendimento espiritual das pessoas. Isso é chamado na Bíblia de cegueira espiritual. Jesus diz, olha, como é que um cego pode conduzir um outro cego? Vai chegar onde esses dois? Entende, meus irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus, está mostrando claramente que o pecado impede as pessoas de ver, de perceber as obras de Deus, para glorificar a Deus por meio dessa contemplação. Então, quando eu contemplo as obras de Deus, eu fico admirado. E eu digo, meu Deus, que coisa tremenda, maravilhosa, que harmonia na criação, que beleza da criação, glória a Deus. Olha como Deus é sábio, olha como Deus é tão poderoso e maravilhoso de ter feito todas essas coisas. Então eu começo a glorificar a Deus, porque eu estou contemplando a beleza, o seu poder que é eterno, e a sua sabedoria em criar, em organizar todas as coisas, mas o pecado é capaz de tirar isso das pessoas, cegar os olhos, os olhos do coração. A Bíblia também chama olhos do coração, que é esse entendimento espiritual que nós temos das coisas de Deus. E de todas essas obras da criação, meus irmãos, que Deus fez, a obra mais maravilhosa é a obra da redenção, da salvação dos homens, que foi feita pelo seu amado Filho Jesus na cruz do Calvário. Essa obra especialmente, os homens não percebem, não veem. O pecado impede que as pessoas vejam a porta da graça aberta diante de si. É isso que o pecado faz, como um efeito, como consequência, impede das pessoas perceber, ver a glória do Filho de Deus, a beleza de Jesus Cristo, para amarem a Jesus como Senhor e como Salvador. O pecado impede que elas vejam a beleza, então elas vão se dedicar ou admirar ou se lubridiar com a vaidade do mundo, com a sensualidade, com a prostituição, com o pecado, com a bebedice, com tudo que faz parte deste mundo caído, sujo, imundo, de trevas. Então, ele não tem olhos para ver a beleza da pessoa de Jesus, para desejá-lo como aquele mais precioso, mais amado que se pode
é amar neste mundo. E quando isso não acontece, então eles também não são libertos, não são curados, não são salvos. A cegueira espiritual, meus irmãos, ela é total, ela é espiritual, é trevas sem fim. E vocês podem perceber que mesmo as pessoas mais inteligentes que já passaram neste mundo, que existem nesse mundo, as pessoas de maior grau de conhecimento humano, elas não entendem as coisas de Deus. Elas não percebem, elas não conseguem entender as coisas de Deus, simplesmente, meus irmãos, porque as coisas de Deus se entendem espiritualmente, não carnalmente, mas espiritualmente. De modo, queridos irmãos, que se o Espírito Santo não as iluminar, não abrir o seu entendimento, se elas não pedirem isso a Deus humildemente, Senhor, bem, eu sou doutor em filosofia, ou sei lá o que mais, né? Tem um monte de coisas aí, eu sou doutor nisso, aquilo, mas eu não consigo entender isso, eu não consigo entender a Bíblia. E você sabe que muitos desses estudiosos são aqueles que dizem que a Bíblia se contradiz. Então, ele lê um pouco aqui, outro pouco ali, eles dizem, eu não entendo, e a Bíblia se contradiz. Então, eles rejeitam a leitura da própria palavra do Senhor. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que se nós não tivermos humildade diante de Deus para pedir o entendimento, a Ele nos conceder a iluminação, jamais poderemos, de fato, entender e perceber. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para um outro lugar maravilhoso. Ele nos transportou para o reino do seu Filho de amor, para o reino de luz. De maneira, queridos irmãos, que se não conseguem ver, também não conseguirão entender. Mesmo tendo olhos, diz a Bíblia, vendo, mesmo ouvindo, não percebem, não entendem as coisas de Deus diante dos seus olhos. E esse, irmãos, é um horrível efeito do pecado sobre os incrédulos. O pecado, então, está bloqueando o seu entendimento para que não entendam a mensagem do Evangelho e por ela sejam salvos. E eu garanto para você, meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus e a operação do Espírito Santo para iluminar a nós, nos convencendo o nosso coração do nosso estado miserável de pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus, nenhum de nós teríamos entendido as coisas de Deus, aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso eu louvo o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, pela obra do Espírito Santo que operou em cada um de vocês, em cada um de nós, e que nos fez entender. E às vezes não é que você vai entender todas as coisas, mas aquilo que é suficiente para você aceitar a mensagem da salvação de Cristo Jesus. Um outro efeito do pecado que aparece no texto é o endurecimento do coração humano em relação à palavra de Deus, seguido da má disposição para ouvir a palavra. E todos nós sabemos da importância da palavra de Deus. Todos nós sabemos da importância de ouvirmos a palavra de Deus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir, a pregação da palavra de Cristo. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé salvadora vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a pregação de Cristo.
A santificação do crente depende da palavra. Olha o que o Senhor Jesus falou na oração sacerdotal em João 17:17. Ele diz assim: santifica, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o próprio Senhor Jesus falou para os discípulos: vocês não estão mais sujos, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A importância da palavra. E as pessoas mostrando indisposição, mau gosto em relação à palavra do Senhor. Vós já está limpo pela palavra. Agora observe o último efeito do pecado que aparece no nosso texto que nós lemos, irmãos. A última consequência é que o pecado impede as pessoas não só de entender ou de se converter, mas também de serem curados pelo Senhor Jesus. Então é isso que a Bíblia diz. Em toda a extensão da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, meu irmão, a Bíblia diz: o pecado adoeceu a humanidade. E se você ler o capítulo 1 do profeta Isaías, você vai perceber a extensão do mal, do pecado na humanidade. De tal maneira que o profeta Isaías nos faz constatar, meus irmãos, nessa verdade revelada sobre o pecado e as suas consequências, que não foi só a mente humana que foi completamente corrompida pelo pecado, mas o próprio corpo e a alma para as más ações, as más obras. E isso faz todo sentido quando nós lemos na Bíblia, no Evangelho, Jesus advertindo um homem depois que ele o curou. Veja só, o pecado adoeceu a humanidade. E agora Jesus está curando um homem. Depois que ele o cura, ele era um paralítico. Há 38 anos. E o Senhor perguntou para ele: você quer ser curado? Ele disse: Senhor, é só o que eu quero. Mas toda vez que as águas se movimentam, sempre alguém cai dentro dessa piscina primeiro do que eu, e é curado, e eu não tenho ninguém para me levar para lá. Porque eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo descia no tanque, e ele era curado, tanque de Betesda, se eu não estou enganado. E alguém, o primeiro que caísse na água, depois que as águas tivessem movimentado, o primeiro que caísse era curado de qualquer doença que tivesse, qualquer enfermidade, fosse o caso de já estar quase morto, mas ele estava esperando aquela bênção há 38 anos naquele lugar, perseverando. E o Senhor disse: você quer ser curado? Então o Senhor Jesus mandou aquele homem se levantar e o curou. E aí depois, isso era um sábado, ele andando com a maca dele, levando a maca dele para casa, alegre, feliz da vida, né, saltando e pulando certamente, uma coisa maravilhosa que aconteceu com ele, um milagre tremendo. Alguém, né, dos fariseus pegou ele, carregando maca no sábado, perdeu o juízo, quer ser apedrejado, quer ser executado. O que está acontecendo aqui? Ele diz: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. E é isso que eu estou fazendo. Ele diz: quem foi que te disse, toma o teu leito e anda? E ele não sabia o nome do Senhor. Ele teve que voltar uns 2, 3 quarteirões e procurando a multidão até encontrar. E depois foi estar bem na frente de Jesus, bem de rosto a rosto, olhando para o Senhor Jesus, para saber quem era. E aí o Senhor Jesus chama ele e diz assim: agora que você está bem, agora que você está curado, presta atenção, meus irmãos, não peques para algo pior não acontecer contigo. Agora que você está bem, agora que você está curado, não peques para algo pior não acontecer contigo. E agora nós sabemos que a causa
daquela paralisia, daquela enfermidade, era exatamente o que o Senhor Jesus estava falando, pecados. Nós não sabemos e nem queremos saber, né, o que ele fez no passado para que aquilo lhe acontecesse, mas foi o Senhor que falou para ele. Agora que você está bem, com saúde, não peques, para que algo pior não aconteça com você. E aí ele saiu e falou que era Jesus que o havia curado. E há muitos exemplos na Bíblia, meus irmãos, que apontam o pecado como uma das causas, uma das principais causas de diversas enfermidades. É claro que nós temos que saber nessa noite, irmãos, que nem toda enfermidade é um efeito direto de pecado. Os demônios e o diabo também, meus irmãos, podem oprimir as pessoas com deformações, com perturbação ou perturbações e enfermidades. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 10:38, que Jesus, como Filho de Deus, andava por toda parte fazendo o bem. E observe essa palavra. E curando os oprimidos do diabo. Curando os oprimidos do diabo. Por outro lado, irmãos, muitas enfermidades estão associadas com a nossa condição humana caída, o nosso estilo de vida, alimentação, fatores biológicos, hereditários. Então é exatamente isso. A gente não pode demonizar tudo que é doença, enfermidade, não. Mas eu estou dizendo para os meus irmãos, inclusive, queridos irmãos, algumas enfermidades podem se manifestar para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, com a cura, com a saúde. Todas as pessoas que foram curadas, que são curadas, e elas voltam para agradecer a Deus, é esse o propósito. Honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, quem pecou, esse ou seus pais? Nem ele e nem os seus pais, mas isso aconteceu para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós estamos expondo essas coisas para os irmãos terem uma compreensão mais extensa, mais exata de todas essas coisas. Porque nós não podemos dizer que essas enfermidades se manifestam é apenas efeito do pecado, ou somente da nossa condição humana caída, ou somente do diabo, estaríamos errados. É isso que é pregar todo o desígnio de Deus, toda a verdade da palavra do Senhor, abordar esses pontos. Mas eu gostaria de afirmar aqui, meus irmãos, que em todos esses casos, que uma enfermidade vier a aparecer, o Senhor cura todas elas. Não há nenhuma enfermidade que o Senhor não possa curar. Nenhuma. O Senhor pode curar qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer mal, o Senhor pode extirpar, pode curar. Sim, porque a Bíblia diz, queridos irmãos, que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Em alguns momentos, por exemplo, em Nazaré, meus irmãos, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que em Nazaré, a cidade do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade dos homens. Apenas curar alguns, é isso que a Bíblia diz. Então um homem que estava com o seu filho, possesso por demônio, clamava, levou, os discípulos não puderam curar, o Senhor estava orando, estava lá, o Senhor Jesus no monte, Pedro, Tiago e João. E aí, quando eles desceram do monte, aquela confusão toda, embaraço todo, e o Senhor Jesus, o que está acontecendo aqui? Então o homem se manifesta, eu trouxe o meu filho para o Senhor curar, para o Senhor curar, mas eles não puderam ajudar.
Se o Senhor, olha o que o homem falou, meus irmãos. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, se o Senhor pode melhorar essa condição, né, de saúde do meu filho, se o Senhor pode fazer alguma coisa, o Senhor Jesus imediatamente respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. O homem sentiu no coração que o Senhor Jesus estava dizendo: você não crê. Ele disse uma oração muito sincera: Senhor, ajuda-me na minha na minha incredulidade, na falta de fé, ajuda-me. E aí o Senhor: traga o menino. Porque tudo é possível, meus irmãos, ao que crê. E tem um texto também que diz: se creres, verás a glória de Deus, se referindo ao milagre que o Senhor logo iria fazer, que era a ressurreição de Lázaro. Mas as irmãs deles estavam indecisas, assim, com dúvida. Eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir no último dia. E o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. E, meus queridos irmãos, eu quero encerrar essa mensagem pedindo para os irmãos observar um fato que aconteceu. Jesus, quando estava passando por Cafarnaum, cumprindo o seu ministério, as pessoas concorriam para estar perto de Jesus. As pessoas estavam sempre concorrendo, amontoando, era um tumulto, uma concorrência para ouvir os ensinamentos do Senhor. Onde ele estava, dificilmente tinham acesso, era um alvoroço. Então, queridos, o que aconteceu? 4 homens estavam levando um amigo coxo. Então, eles não tiveram acesso à casa onde Jesus estava, muito cheia de gente. Então, meus irmãos, subiram no eirado da casa e fizeram um grande rombo. E desceram o seu amigo coxo aleijado bem na frente de Jesus. E Jesus, meus irmãos, vendo a fé daqueles homens e daquele homem aleijado, coxo, ele disse algo. Olha, a primeira coisa que ele, abrindo seus lábios, foi isso que ele falou, meus irmãos, olhando para aquele homem coxo: filho, os teus pecados estão perdoados. A causa, a raiz da enfermidade daquele homem eram os seus pecados, irmãos. Uma vez que os seus pecados foram perdoados, ele poderia ter saúde plena, perfeita, e era tudo o que ele queria. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus perdoou os pecados daquele homem. E não foi só os pecados daquele homem. Só Jesus, queridos irmãos, pode perdoar os nossos pecados para termos saúde perfeita. Naquela ocasião, queridos irmãos, algumas pessoas no coração começaram a julgar mal a Jesus, dizendo: este homem está perdoando pecados. Ora, só Deus pode perdoar os pecados. Mas aquelas pessoas não sabiam, meus irmãos, que diante delas estava o Filho de Deus, o amado Filho de Deus encarnado, Jesus de Nazaré, estava ali dizendo: os teus pecados estão perdoados. Ele diz: eu e o Pai somos um. E ele se entregou a si mesmo, voluntariamente, meus irmãos, como sacrifício perfeito na cruz, para a nossa remissão, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação, porque nele não havia pecado, nem engano algum ou injustiça. Ele sempre foi o sacrifício perfeito de Deus para a nossa remissão, para a nossa salvação e perdão. Assim ele nos comprou com um preço mais precioso que todo o ouro do mundo e a prata. Comprou-nos para si com o seu próprio sangue, o seu precioso sangue. E ele nos comprou, meus irmãos, para nos santificar pelo lavar da palavra, para vivermos uma vida em que as obras das nossas mãos, o meditar do nosso coração
dos nossos lábios sejam agradáveis a Deus, que as nossas obras sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então Ele nos comprou para a santificação, Ele nos comprou por um alto preço, para um viver santo. Que Deus, pela obra de Cristo, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como afirmamos agora há pouco. E o apóstolo Paulo, em Romanos 6:22, ele diz assim, meus irmãos: agora porém, só um momentinho, Jean, por favor. Agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para um fim da vida eterna. E também a palavra de Deus advertiu a igreja de Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses. O Senhor disse à igreja dos Tessalonicenses, irmãos: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É verdade que nós não podemos perdoar os pecados de ninguém, pessoa alguma. Mas a Bíblia, meus irmãos, nos orienta que aquele que confessa o seu pecado e deixa, abandona, alcança a misericórdia. A Bíblia diz que aquela pessoa que encobre os seus pecados, coloca debaixo do tapete, não prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. A palavra também orienta, eu que sou pastor, e os obreiros, a liderança da igreja, estarmos orando pela saúde da igreja, pelos enfermos. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, o Senhor o fortalecerá. E se houver cometido pecados, a Bíblia diz, serão perdoados. Isso é bom, irmãos, é uma maravilha, é uma ótima notícia isso. Oramos pelos enfermos, o Senhor os fortalecerá. E se houverem cometido pecado, serão perdoados. Então a Bíblia diz, confessem os seus pecados uns para os outros, para vocês serem curados. Confessem e deixem, para vocês serem curados. Aí a Bíblia termina dizendo lá em Tiago, 5, 15 e 16. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E eu quero orar pelos irmãos. Eu quero orar, meus irmãos, por vocês. Eu quero orar hoje, por aqueles que sentem qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. Eu quero orar por você. Durante esses dias, esses últimos dias, eu estive orando, estive conversando com o Senhor sobre isso, sobre esse momento. E sobre o momento lá na frente também, irmãos. E eu pedi isso para o Senhor. Senhor, qualquer irmão, qualquer pessoa que estiver sentindo qualquer enfermidade, a orarmos com nossa imposição de mãos, que o Senhor cure esse irmão. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. E eu gostaria que você viesse aqui à frente, se você estiver sentindo qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer incômodo, nós estaremos invocando o nome do Senhor sobre a sua vida. Está bem claro que não sou eu, meus irmãos, é o nome do Senhor. Não é o pastor Miguel, mas é o nome do Senhor que será invocado sobre a sua vida, sobre você. E é o nome do Senhor que vai te fortalecer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para nós cantarmos. Enquanto nós estivermos cantando, nós estaremos ministrando essas bênçãos do Senhor, a bênção da saúde.